Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre calo ósseo, tá? Então, assim, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Porque, assim, como eu falei antes, desde o início, quando eu criei esse canal, né? Então, assim, esse canal, ele foi exclusivamente para trocarmos experiência, eu tive uma gravidez de risco. Resumindo um pouquinho o assunto, para você que já me segue, para você que não segue, eu tive uma gravidez de risco. Com 5 meses eu tive que fazer uma cerclagem, um pessário, tive diabetes estacional, tive tireoide. Então, assim, eu tive uma série de complicações na qual eu procurei bastante experiência de outras pessoas, até mesmo para me orientar como seguir, algumas orientações, enfim, eu não consegui achar. Então eu criei esse canal para trocar essas experiências com as mamães que passam ou passaram, estão passando pela mesma situação. É apenas uma coisa de realmente querer ajudar quem tá passando pela mesma situação, falando da minha experiência, mas é como eu sempre falo, a minha, a sua, ela vai ser completamente diferente. Às vezes a gente pode ter o mesmo problema, uma mamãe pode ter tido o colo do útero curto, igual eu, mas ela vai ter outras dificuldades, eu tive outras, e uma outra vai ter, enfim. Mas a troca de experiência, ela é muito boa pra gente saber mais ou menos o que pode acontecer, né? Se o sintoma tá igual. Então, assim, é sempre muito bom. Informação é sempre muito bom. Sempre vai nos acrescentar em alguma coisa, não é verdade? Então, hoje eu vou falar sobre calo ósseo, gente. Então, assim, quando você tem um bebê, só para vocês saberem em que momento eu descobri. Quando você tem um bebê, você vai na pediatra, e aí quando ele faz 6 meses, você vai todo mês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí quando o bebê faz 6 meses, normalmente ela marca a cada 2 meses. E aí depois de um ano, a partir de 3. Não cheguei ainda nessa fase, mas eu pesquisei, né? Então, assim, pra você ver como a gente sempre vai pesquisando. Então, quando ele fez 6 meses, eu fui na pediatra e falei pra ela que quando ele tava mamando, eu tava fazendo um carinho nas mãozinhas dele e percebi um calo na mão. Aí eu percebi aqui, bem no meinho aqui, ó, bem no meinho, assim, bem altinho, e eu fazendo carinho na mão, eu percebi aquele alto. Aí a gente já fica preocupada, né? Como que um bebezinho tão pequenininho já tem um calombo daquele? Então, falei com ela, esperei a próxima consulta. E o que ela me explicou? Ela explicou assim, Kátia, existe 2 tipos. Existe um que ele acumula líquido bem no finalzinho da junta, porque a nossas juntas, ela precisa desse líquido para ter essa movimentação, para não doer, quando igual o joelho, você faz exercício, enfim, então nossos ossos, eles são lubrificados através desse líquido. Então, no caso dele, pode ter acontecido ou o acúmulo desse líquido na juntinha, né? E tem também o calo ósseo. O calo é no osso mesmo. Então a gente precisa fazer uma ultrassom para saber que tipo de calo é esse. Pelo menos não é algo muito mais sério. Ela disse, olha, isso é muito comum em bebê recém-nascido, às vezes dá no pezinho, na mão, enfim, é bem comum. Então, se for aquele com líquido, ele pode sumir com o tempo, o ósseo não. Então, eu descobri que o líquido, aquele líquido, ele pode, com o desenvolvimento, pode desaparecer, né? Então tem que ir acompanhando. O ósseo não, ele não some, gente, não some. Então tá bom, descobri que tem esses 2. Fiz ultrassom, logo depois eu fiz uma ultrassom para descobrir. E essa semana eu fiz ultrassom e descobri que o dele é o calo ósseo. Então a gente vai com um especialista de osso, aí ele vê o ultrassom que você fez e ele me afirmou, Kátia, o Gael, ele tem um calo ósseo. Então ele desenvolveu ali no finalzinho da juntinha desse dedinho do meio. Então assim, é um calo que normalmente não dói. Dá no pezinho também, tem criança que dá no pé, aí tem que tirar muito mais rápido, porque às vezes atrapalha no desenvolvimento quando ele estiver andando. Então no dele é na mão. Então ela falou assim que normalmente não dói, ele pode crescer com o desenvolvimento da criança, né? Ele pode depois, com o tempo, deixar a criança assim, vai ter um pouco de sensibilidade na mão, porque ele não vai conseguir pegar, apertar. Então tudo isso tem que acompanhar o tamanho, está crescendo. Então a gente vai conhecendo o nosso bebê e vai vendo se está doendo, se dói, se cresce muito. Então fiz essa ultrassom
tem tamanho X. Daqui a 4 meses tem que fazer uma outra para saber se ele cresceu, porque se ele ficar crescendo, vai ter uma hora, gente, que ele vai ficar muito grande e vai atrapalhar no desenvolvimento dele. Então, assim, na mãozinha, no pegar, entendeu? Ele vai, tipo, vai atrapalhar esse movimento. Então, ele tem que ser tirado. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, eu fiquei um pouquinho assustada quando eu vi, mas depois, quando eu conversei com ela, ela me tranquilizou, né? Graças a Deus é algo mais simples, mas apareceu. Tipo, ela falou assim, Kátia, deve ter aparecido, deveria ser pequeno e cresceu até 6 meses, porque antes nem eu nem ela a gente tinha descoberto, né? Nem ela na consulta e nem eu no dia a dia com ele. Então, a gente, às vezes, ele já estava ali, ele só cresceu quando a gente descobriu, mas ele estava lá. Então, a gente vai acompanhar. Então, assim, a minha experiência, se você tem no pezinho do seu bebê, na mãozinha, não fique assustada. É como eu sempre falo, procura um médico, segue a orientação, né, que dá tudo certo. Então, assim, a gente vai ter que acompanhar. Agora a gente tá vivendo esse momento muito difícil, nos hospitais. Então, assim, ela me orientou, não tem necessidade de tirar nesse primeiro momento, até mesmo porque ele é muito bebê. Então, o risco de agora, infelizmente, a gente tá vivendo com essa pandemia. Então, assim, o mínimo de contato que a gente puder ter nos hospitais é melhor, né, pela segurança do bebê, enfim. Então, a gente vai aguardar, vamos acompanhar e não precisa ter essa pressa toda, né? Fica tranquila, não precisa marcar uma cirurgia agora. Então, assim, vamos acompanhar o crescimento, se vai incomodar. Uma coisa muito importante que ela falou pra mim é não ficar estimulando o calo, porque se você fica estimulando, você fica pegando, massageando, ele desenvolve. Então, assim, ela disse, não fica pegando, não fica fazendo atrito, é melhor. Então, uma dica aí, tá bom, gente? Então, é isso. Ó, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal. E é o que eu sempre digo, gente, isso aqui é troca de experiências, como foi a minha experiência. Se eu puder ajudar uma mamãezinha, pra mim já é muito, 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 muito. Então, gente, até o próximo vídeo.